Olá, e estamos de volta com a série de vídeos João Wilton Responde, onde responderemos sobre cirurgias plásticas as perguntas deixadas nas nossas mídias sociais de Facebook e Instagram. Esse é o nosso segundo bloco de perguntas e os temas estão bem diversificados e bem interessantes. Nossa primeira pergunta vem de Rejane Parente, que nos pergunta sobre, em caso de enxaqueca, onde é aplicado o Botox? É bom lembrar que hoje o Botox é um dos tratamentos para enxaqueca para pacientes que têm crises frequentes e quase sempre se usa os pontos estéticos habituais e pontos extras na região temporal, região de nuca, algumas vezes região de trapézio. Na prática clínica nós vemos que as crises elas se tornam menos intensas, são crises mais brandas e mais espaçadas. De maneira geral, o paciente refere uma melhora de 60% a 70% na diminuição do número de crises. Assim, ele é bem indicado para pacientes que sofrem de enxaqueca. E ainda sobre Botox, Felipe Martins nos pergunta se tem uma idade específica para começar o uso do Botox facial. Claro que essa idade não vai ser uma idade absoluta, mas sim relativa. De acordo com a genética, exposição solar, a questão das rugas musculares do paciente, essa idade vai se situar por volta dos 25, 30 anos, podendo ser um pouco antes, podendo ser um pouco depois. O exame clínico bem feito é que vai definir se você já tem indicação de fazer Botox ou não, independente da sua idade. E Michele Brito nos pergunta para falarmos, por favor, tudo sobre bichectomia. A cirurgia da moda, muito por conta da mídia e das publicações em mídia social, sem sombra de dúvida, a bichectomia. Por que esse nome? Anatomicamente, nós temos uma bolinha de gordura chamada bola gordurosa, o globo gorduroso de Bichat, situado aqui na face. Com o passar dos anos, essa bolinha pode se deslocar e vir formar aquele bulldogzinho da gente. Assim, a bichectomia é a retirada dessa bola de gordura. Essa cirurgia é uma cirurgia simples, habitualmente feita com anestesia local, pode ou não estar acompanhada de sedação, mas é muito importante lembrarmos que um dos fatores de envelhecimento facial é a perda do volume facial. Assim, se você retira parte dessa gordura quando é jovem, você de certa forma pode estar apressando o envelhecimento facial, que irá fazer falta essa gordura numa idade mais avançada. A bichectomia ela tem indicações restritas e não é para ser feito por todo tipo de paciente. Há um modismo exagerado, onde tentam colocar na cabeça do paciente que todo paciente tem que fazer bichectomia para ficar com uma fendazinha na face e parecer um top model look, como costumam dizer, ou aquele aspecto de modelo com aquela depressão facial. É um exagero achar que todo mundo precisa. A bichectomia ela é restrita para alguns casos de paciente que tem esse volume muito exagerado e aí a bichectomia será bem-vinda. Mas lembrando que bichectomia pode, em muitos casos, apressar o envelhecimento da face. Ainda uma pergunta sobre face. Délia Fiore nos pergunta se a cirurgia de papada é um procedimento complicado. A papada, ou a região de submento, ela pode ser tratada de somente uma lipoaspiração na paciente que tem somente um excesso de gordura e não tem flacidez cutânea. Ela pode ser feita uma lipoaspiração e ainda uma correção da flacidez cutânea em paciente que, por exemplo, perdeu muito peso ou em pessoas com mais idade, onde já também, além da gordura, existe uma flacidez. Nesse caso é feita uma lipoaspiração, é feita uma incisão atrás da orelha e é retirado esse excesso de pele que está sobrando aqui, vai ser deslocado e retirado aqui para que a cicatriz fique bem posicionada e fique imperceptível. A cirurgia habitualmente é uma cirurgia realizada com anestesia local e sedação, um procedimento relativamente simples, mas é importante, antes de tudo, se ver numa consulta médica se o caso é somente de lipoaspiração ou se de lipoaspiração com correção do excesso de pele. Algumas vezes ainda é imperativo que se corrija também as bandas platismais, que são aquelas bandas musculares que com o passar dos anos se mostram nessa área. Também é possível a correção através da mesma cirurgia. Eduardo Lima nos pergunta como é feita a cirurgia de ginecomastia. A ginecomastia é a presença da glândula mamária
que habitualmente só está presente na mulher, ela, quando está presente no homem, é o que denominamos ginecomastia. Ela pode ser tanto de origem endógena, então o paciente, por exemplo, ele desenvolve o broto mamário na adolescência e esse broto, ao invés de regredir, ele pode continuar existindo, e aí você vai tê-lo palpável e muitas vezes visível na idade de adolescente para adulto, ou ele pode ser induzido por causas externas. O mais comum hoje em dia é encontrarmos pacientes portadores de ginecomastia por uso de esteroides anabolizantes. Ainda outras doenças como insuficiência hepática e alcoolismo também podem levar ao aparecimento da ginecomastia. É uma cirurgia realizada em ambiente hospitalar, quase sempre com anestesia local e sedação, onde é feita uma pequena incisão em forma de meia-lua inferior na areola e é retirado a glândula. Essa glândula precisa ir para a biópsia, porque existe um risco do homem, ao apresentar de ginecomastia, ele desenvolver câncer de mama. O diagnóstico se faz através do exame de ultrassom e, muitas vezes, durante o ato cirúrgico, é complementado, nos casos de pacientes que apresentam gordura na área, uma lipoaspiração também na área da mama. É um procedimento relativamente simples e o paciente volta às suas atividades em 3 a 5 dias. Exercícios físicos ficam liberados entre 10 a 15 dias. E Leonardo Romazeira nos pergunta: o que você faz para ficar com essa carinha de 29? Na realidade, a carinha não é de 29, a carinha é de 25 anos de formado, é o que eu tenho de médico. Certamente eu não me formei nem aos 10 nem aos 15 anos. Então, o que a gente faz para tentar manter um aspecto mais jovial é, principalmente, manter a pele hidratada, evitar exposição solar prolongada e, claro, uso de fotoprotetor pelo menos 2 vezes ao dia. O resto, infelizmente, é de caráter genético. Na maioria das vezes a gente parece mais velho ou menos velho, mas pela nossa genética e herança dos pais e dos avós. Mas agradeço pelo elogio. E continuando, Neara Monte nos pergunta: em pacientes diabéticos, a redução de mama deve ser com ou sem prótese? Essa pergunta, na realidade, já quase que direciona a resposta. Se nós vamos fazer uma redução de mama, é porque nós temos um volume maior do que o que desejaríamos. Se nós já temos um volume maior do que o que a gente quer, a gente não vai colocar prótese. Por quê? A cirurgia de prótese ela é uma cirurgia de aumento. Então, se vai ser feita a redução, ela vai ser feita sem a realização da prótese, e aí vai ser uma cirurgia de redução mamária, ou algumas vezes a gente pode até mesmo manter o volume e só fazer uma suspensão ou uma mastopexia. Assim, é bom lembrar que prótese é uma cirurgia de aumento e a mama pode então ser aumentada, diminuída ou somente fazer uma cirurgia de suspensão, onde a gente praticamente mantém o volume mamário. O paciente, independente ou não de ser diabético, ele vai se submeter a um dos 3 procedimentos cirúrgicos de acordo com a satisfação do volume mamário por parte da paciente, e não por conta do diabetes. Jucinha Lima nos pergunta: é bom perder massa gorda antes de fazer uma mastopexia? É muito importante em cirurgias de mama e cirurgias de abdômen, se você pretende perder peso, é importante que o faça antes da cirurgia. Por quê? A glândula mamária vai diminuir, ela provavelmente vai ficar mais flácida, vai ter um excesso maior de pele, mas na cirurgia esse excesso vai ser retirado e vai garantir um resultado mais duradouro. Se você faz a cirurgia de mama, deixa a mama firme e depois faz uma dieta com uma perda de peso importante, muitas vezes parte do resultado vai ser perdido. Em cirurgias de mama e cirurgias de abdômen, a dieta é importante e deve ser feita antes do procedimento. Ela ainda nos pergunta se praticantes de atividades físicas têm uma recuperação mais rápida. Tem. Pela questão muscular, pela questão respiratória, então é importante se fazer exercício antes da cirurgia, ter como um hábito saudável e diário, e assim que possível, assim que seu cirurgião liberar, retorne às atividades físicas. Alcimar Felipe Carvalho nos pergunta se para homens é indicado a lipoaspiração ou a abdominoplastia. A resposta ela vai ser dada não exatamente só exclusivamente para homens. Homens e mulheres podem se submeter aos 2 pacientes. Aí, vale frisar aqui, a lipoaspiração é para pacientes que possuem gordura sem excesso de pele. Já
a abdominoplastia, a gente trata o excesso de gordura, a separação da musculatura dos retos abdominais, que seria a diastase ou diástase abdominal, e ainda a retirada do excesso de pele. Assim, independente de homens ou de mulheres, a cirurgia vai ser bem indicada de acordo com seu exame em consultório. Davidson Rodrigues nos pergunta: quem tem cicatriz de vesícula pode fazer abdominoplastia? Pergunta bem interessante. Hoje, quase sempre, as cirurgias de vesícula são realizadas por vídeo, e aí são pequenas incisões, mais ou menos em número de 3, onde praticamente não compromete a realização num segundo tempo, num tempo posterior, da cirurgia de abdômen. Nas cirurgias a céu aberto, como é chamado aquela cirurgia com a cicatriz convencional, quando essa cicatriz ela é logo abaixo das costelas do lado direito, que a gente chama subcostal à direita, ela, de acordo com sua extensão, se a cicatriz for muito grande, ela algumas vezes pode impedir a realização de uma dermolipectomia abdominal. Mas é muito raro isso acontecer. Quase sempre a cicatriz de vesícula, mesmo que subcostal, ela é de pequeno tamanho e não contraindica. Mas essa avaliação deve ser feita pelo seu médico no consultório. Mas na maioria das vezes é possível sim, quem se operou de vesícula, fazer a cirurgia de abdômen. E nossa última pergunta, Tati diz que depois de uma cesárea, por conta de uma cicatriz que não ficou esteticamente como ela gostaria, ela tem intenção de fazer uma cirurgia plástica de abdômen, mas infelizmente atualmente não tem condições de pagar. E nos pergunta se é possível conseguir essa cirurgia pelo SUS. Sim, é possível. Em Recife nós temos ótimos hospitais que têm ótimos serviços de cirurgia plástica que operam pacientes pelo SUS. Como exemplos nós temos o Hospital Agamenon Magalhães, do qual eu fui residente e me orgulho de ter sido posteriormente do quadro de preceptores. Temos ainda o Hospital das Clínicas, o IMIP e o Hospital Oswaldo Cruz. Esses hospitais têm cirurgiões plásticos capacitados, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vão realizar sua cirurgia com o maior requinte e o melhor resultado possível. Pode procurar um deles. Certamente você vai ficar satisfeita com o seu resultado. E assim nós terminamos o segundo quadro do João Wilton Responde. Lembramos que, se esse assunto ainda não foi esgotado, uma das perguntas, ou se surgirem dúvidas novas, deixem suas perguntas no nosso Instagram e no nosso Facebook, que teremos prazer em respondê-las. Agradecemos as perguntas enviadas. Se você gostou, curte, compartilhe, marque alguém que tenha a mesma dúvida e mande novas perguntas. Obrigado e até breve.